Esse pobre coitado aqui foi demitido da empresa que ele trabalhava. E a sua ex-patroa humilhava o cara de todas as maneiras possíveis, além de ser extremamente arrogante. Acontece que o protagonista acaba recebendo uma fortuna imensa e decide abrir uma empresa para bater de frente com a sua ex-chefe. Mas no caminho disso tudo, ele conhece a irmã da sua ex-chefe e acaba se apaixonando por ela. E rapaziada, essa obra dá no que falar, hein? É claro, se vocês gostarem, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se inscreva no canal pra gente bater a meta de 100 mil inscritos, tamo bem próximo. Deixa o like, é muito importante pra mim, deixa o like aí, pô. E é claro, rapaziada, se vocês quiserem, o servidor do Discord tá aqui na descrição. E o nome do mal, eu tô deixando lá pra ficar mais fácil, rapaziada. Então, tamo junto, aproveita o vídeo e é nóis. Na cidade de Nanghu, o edifício da empresa Shaoxiang é o cenário onde uma jovem se despedia de duas pessoas. Uma delas é o nosso protagonista e o outro seu amigo. O amigo confuso pergunta por que, se ainda estavam trabalhando ontem, agora estavam sendo demitidas. O protagonista explica que, apesar do esforço para manter a empresa funcionando nos parâmetros corretos, a decisão foi aprovada pessoalmente pela senhorita Xiao e infelizmente não havia como reverter a situação. Determinado, o protagonista tranquiliza o seu amigo dizendo que ele mesmo irá confrontar o presidente valentão. E o amigo, contudo, expressa ceticismo, comentando que as chances não pareciam ser boas. E de repente uma voz lá do fundo adverte para que eles não entrassem, pois a presidente estava numa reunião bem bolada. A cena muda e vemos Wang Chang e o seu amigo invadiram a sala de reunião, gritando e exigindo uma explicação da senhorita Xiao. Eles são recebidos com olhares gélidos e hostis, especialmente do presidente do salão de artes marciais Pang Zi. O prota, com firmeza, diz que estava ali para obter uma justificativa, enquanto seu amigo tenta acalmá-lo, sugerindo que eles voltassem mais tarde. No entanto, o prota responde que se eles forem demitidos, não conseguirão receber o salário restante. E o presidente fica furioso, gritando com eles, afirmando que a decisão de demissão é irrevogável, é inevitável, unânime, e também acrescenta que eles não têm qualificações para negociar para com ele, referindo-se a ele de uma forma desdenhosa, como se fossem um mero incômodo ali na empresa. Que é isso, hein, cara? Em pensar que isso acontece de verdade. Enquanto isso, o técnico do clube de judô, Guanakohiro, se levanta e se oferece para resolver essa situação, dizendo que não havia necessidade de chamar a segurança. Ele desafia o protagonista, exibindo sua força ao agarrá-lo pela roupa e erguê-lo no ar, anunciando que demonstrará o autêntico judô japonês e que ela está prestes a morrer. Wang, seu amigo, assiste com preocupação enquanto o presidente, despreocupado, toma chá, convencido de que ninguém ousaria desafiá-lo, ainda mais na presença de Hiro, o campeão nacional de judô. Contudo, o inesperado acontece, o poderoso treinador de judô é lançado de uma forma violenta contra a parede, ficando completamente inconsciente. E o presidente, Xiao, incrédulo, se levanta perguntando o que foi que rolou. Incapaz de entender como aquele jovem poderia derrotar alguém tão poderoso como Hiro, um amigo do prota comenta que não viu claramente o que aconteceu, enquanto o nosso herói, perplexo, admite que nunca soube artes marciais. Ele começa a se questionar sobre a sua força repentina e aquilo tudo que veio do nada, se lembrando de um evento recente, e se pergunta se a real recompensa daquele sistema esquisito que ele viu da transmissão ao vivo poderia realmente ser de verdade. Um flashback de 2 horas antes, em um cybercafé, vemos o protagonista usando o computador e refletindo sobre os eventos que aconteceriam em breve. É um tanto entediante para ele, pois ninguém lhe fazia companhia naquela internet, e comenta que vai apenas assistir a uma transmissão ao vivo para passar um tempo. Nosso prota menciona que recentemente ele se registrou em uma plataforma de streaming ao vivo chamada Wangjing. Parecia ser uma plataforma pequena e comum, então ele preencheu as informações de registro de uma forma um tanto quanto aleatória, sabe? Incluindo os números de identificação. Para surpresa do prota, o registro foi concluído com sucesso, o que lhe pareceu até que estranho, sugerindo que a plataforma talvez não fosse tão formal quanto realmente deveria. Curioso, ele percebe algo inusitado: a classificação de uma transmissão ao vivo mostra um conteúdo relacionado ao Kung Fu, o que deixa ele intrigado. Ele decide dar uma bela olhada, supondo que pudesse ser algum tipo de show ou demonstração de artes marciais, e quando ele entra na transmissão, o site lhe dá as boas-vindas como o primeiro tirando do local de Wang, o que o deixa chocado, pois Wang é um nome que o protagonista havia usado como registro no site ali e tudo mais. Ele se questiona como é que ele foi parar nessa posição de destaque, algo que ele nem conseguia explicar para si mesmo. Mais intrigante ainda, ele nota que a sua conta na plataforma estava carregada com 999,99 milhões de moedas. Ele se pergunta para que servia essa quantidade absurda de dinheiro virtual e considera até mesmo a possibilidade de ser uma espécie de bônus por ter se registrado. Decidido a explorar, o nosso protagonista entra na sala de transmissão ao vivo de uma garota chamada Li Fan. Ela o recebe calorosamente, se apresentando e esperando que todos aproveitassem aquela transmissão. Nosso prota de imediato nota que ela é muito linda, do tipo que realmente balança o tum-tum dele. E era exatamente educada, o que agradava ele.
Vendo as moedas na sua conta, o protagonista decide usá-las para incentivá-lo e de repente, uma mensagem na tela mostra que Ji Wang deu a Li Fan uma recompensa de 999 milhões de moedas. Isso rapidamente chama toda a atenção do chat, com alguns especulando que ele poderia ter desviado recurso público, enquanto outros tentam se aproximar dele querendo ser amigo do prota. O maior interesse possível não existe, né? E o nosso protagonista, rapaziada, um tanto quanto surpreso com tudo aquele negócio que estava acontecendo, observa o barulho na sala de transmissão ao vivo, agora cheio de comentários. Li Fan, agradecida, expressa sua felicidade, dizendo que a recompensa deixou muito contente e motivada. E o nosso prota responde que ela merecia e que é um prazer para ele poder ajudá-la dessa forma. Suspirando sem saber o que fazer a seguir, até que a garota, ainda ao vivo, lhe faz uma proposta. Em troca da generosa recompensa, pergunta se ele gostaria de vê-la realizar algum tipo de performance. E o prota, empolgado com a ideia, rapidamente concorda e incentiva a seguir em frente. Safadinho. Com uma atitude tímida, ela responde que tudo bem e queria começar em breve. Com grande concentração, a jovem inicia sua performance executando movimentos de artes marciais com tanta precisão e suavidade que mais pareciam como uma dança, como se a energia fluísse através dela. O nosso prota observa impressionado, percebendo que os movimentos são incrivelmente vigorosos e cheios de poder, muito diferente do Tai Chi que ele já havia visto antes. Ele fica surpreso ao ver uma garota tão jovem demonstrando uma habilidade tão notável. No chat, as pessoas começam a fazer os comentários e provocar o protagonista. Um deles diz que achava que o tirano local queria ver uma performance em grande escala, enquanto o outro sugere que ele está apenas sendo enganado. Alguém até o chama de ingênuo e o nosso protagonista, segurando seu brinquedo nervosamente, pensa que talvez os comentários tenham razão, mas ele prefere não expressar sua opinião sobre o pedido que havia feito, e a garota termina sua apresentação explicando que o que ela acabou de mostrar foi sua interpretação no estilo Lei Tai Chi, agradecendo mais uma vez pela generosa recompensa. De repente, um baú de tesouro aparece na tela, como uma mensagem informando que ele se abrirá em 35 segundos e que todos na sala de transmissão ao vivo devem ficar atentos para não perderem a oportunidade única de suas vidas. Nosso protagonista, ele fica intrigado com o aparecimento do baú, se perguntando qual seria a recompensa. Ele clica para abrir e de repente uma mensagem parabeniza o protagonista por ter conseguido algo chamado Elitai. Muito confuso e encucado, o protagonista acaba se questionando o que era tudo isso e de imediato até que um manual parece se materializar na tela como se fosse um holograma, dando a impressão de que o livro estava flutuando bem na frente dele. Antes que ele pudesse entender o que estava rolando, o livro começa a se desfragmentar e de alguma forma se funde com o protagonista. Ele sente um choque elétrico e em um instante o livro simplesmente vira pó, desaparece. Pirim pim pim. Nosso protagonista fica completamente de cara sem nem entender o que acabou de acontecer, mas ele tinha a sensação de que uma coisa importante havia mudado na sua vida de repente. Agora, no presente, um artista marcial começa a gritar com o prota. Era o treinador de karatê Liu Shino, que estava ao lado do presidente insultando ele, chamando de idiota, perguntando o que ele estava fazendo. Hiro estava próximo, afirma que não pode ser enganado e pergunta se ele se lembra da última vez que no mês passado foi derrubado ao chão, sendo chamado de ridículo por não possuir habilidade de lutas em artes marciais. Seu oponente o provocou, dizendo que estava em busca de uma própria destruição e sem hesitar o homem se lançou para atacá-lo, desafiando que ele resistisse ao seu golpe se realmente tivesse alguma habilidade e coragem. Tipo, peita eu aqui, meu bem. Mas agora o nosso prota sentiu uma confiança muito diferente, como se o seu corpo soubesse exatamente o que estava fazendo. Quando o soco do mestre vem em sua direção, ele reage de uma forma instintiva, desviando do golpe com uma precisão absurda e em seguida contra-atacando de uma forma eficaz e rápida, saindo ileso daquela situação. O adversário fica surpreso ao perceber que o nosso protagonista realmente aprendeu o estilo Lei Tai Chi. Seu amigo, visivelmente impressionado, observa enquanto os mestres chocados repetem que não pode ser coincidência ele ser tão bom nisso, pois mesmo os lutadores mais experientes admitem que nunca tinham visto alguém com tais habilidades iguais à do protagonista. Nosso prota então vira as costas para o grupo e com determinação diz ao amigo que tá indo embora, afirmando que ele não precisa ficar ali, pois tem a sua própria vida, e ainda provoca perguntando se a sala de artes marciais, composta por um bando de fracassado, é realmente conhecida como o número 1 na cidade de Nangzhou. Ele se despede com um adeus enquanto seu amigo, desdenhando por completo do grupo, os chama de covarde, que perderam a chance de aprender com um verdadeiro mestre incrível. O presidente, no entanto, interrompe a sua saída gritando para que parassem. Ele tenta suavizar a situação dizendo a Wang que tudo não passou de um mero mal entendido e que por reconhecer o seu talento especial, não vai permitir que alguém com a sua habilidade seja tratado de uma maneira grosseira. Ela decide revogar a carta de demissão, mas o nosso protagonista interrompe dizendo que ele só tá interessado em receber o seu salário do último mês e que o resto, não tá nem aí. Tanto faz, tanto fez. Isso deixa a presidente frustradaça, bolada, pois ela começa a perceber que o prota realmente pode ser uma força difícil de lidar no futuro e que precisava encontrar uma maneira de prendê-lo, sabe? Mantê-lo por perto. Determinada a não deixá-lo ir, o presidente liga para um amigo e ao conversar com ele, relembra que havia mandado muito dinheiro para fora e pondera que se não quisesse perder o emprego, deve mudar de ideia sobre a demissão. Agora, enquanto Clara tem uma ligação com Wang, ela permitirá que ele continuasse
continuasse trabalhando, oferecendo até mesmo dobrar o seu salário. Em sua mente, Ri satisfeita, planejando mostrar a Wang as vantagens do sistema que acreditava que o farão perder completamente a cabeça e se render à sua influência. O traidor, o homem gordo e desleixado, comenta com um sorriso cínico que o amigo de Huang deve fazer o que decidir a seguir. O protagonista, sem hesitar, responde que ele é quem toma suas próprias decisões, e o traidor então se afasta com o presidente, mencionando que vai quitar o empréstimo na próxima semana, embora a situação tivesse muito apertada. Ele faz uma piada insinuando que o nosso prota parece estar tranquilo demais para alguém naquela situação. Enquanto isso, o prota se retira com um olhar de compreensão e o seu amigo, se sentindo culpado, pede desculpas por tudo, perguntando se aí tinha alguma esperança. Nosso herói, em um tom muito amigável, sugere que eles deveriam sair dali juntos, chamando seu amigo de gordinho, como uma brincadeira entre si sem intenção de ofender, mencionando que há uma certa excitação em correr riscos juntos quando se tem amizade de verdade. Caminhão Sam, é você? Vixe! Nesse momento, um dos artistas marciais sugere a senhorita Xiao que ela deveria chamar a polícia para prendê-los, mas ela, furiosa, ordena que deixassem os dois ir embora e que acordem os homens inconscientes no chão. Ela promete com raiva que Han não terá um lugar para se esconder na cidade e que deverá se preparar para as meras consequências. Agora, numa bela paisagem ao ar livre, o nosso protagonista, se sentindo aliviado, comenta que há muito tempo ele não se sentia tão free assim, né? E seu amigo até ri, lembrando de como que aquela mulher foi terrível com eles, mas agora eles estavam desempregados de novo, se perguntando o que fariam a seguir. O amigo tira um cartão do bolso e diz ao protagonista que são o dinheiro que ele havia economizado e que ele deveria guardá-los para uma emergência. Pergunta também se estava tudo bem dar o dinheiro e o protagonista garante que sim, revelando que tem um plano para ganhar e guardar o dinheiro, mas ainda não podia contar. O cara preocupado brinca que parecia algo perigoso e talvez até mesmo fosse um crime, né? O protagonista sorri dizendo para ele não ficar preocupadinho não e voltar para sua casa, procurar um emprego depois da cidade. E enquanto caminhava, diz ao seu amigo para não fazer nada imprudente. Olhando para o céu, o prota reflete sobre a transmissão ao vivo de que seu amigo diz que encontraria uma maneira de ganhar dinheiro, sugerindo que deveriam esperar até a noite no cybercafé. Mais tarde, nesse cybercafé, o protagonista, ao olhar para o monitor, comenta que o nível de registro atual era fraco e que alguns canais nem sequer poderiam ser acessados, o que o faz lembrar de várias regras da plataforma, e também se pergunta o que foi que aconteceu com aquele 1.000.000 de moedas que ele havia ganho. Lamentado por ter gastado tudo de uma forma tão rápida, o prota até percebe que deveria ter planejado melhor e, curioso, ele verifica seu saldo, descobrindo que agora tava zerado, rapaziada. Zeradinho, zeradinho. Necas de bitibiri. Uma mensagem na página explica que para evitar exceder o limite do sistema, uma certa quantia de despesas será reposta diariamente e o saldo dobrará no dia seguinte caso não seja utilizado. Nosso prota ele fica tão intrigado com essa informação, imaginando se ele realmente receberia mais moedas no dia seguinte. Surpreso, considera isso uma vantagem invencível e se anima com a ideia. Enquanto caminha à noite, ele pondera sobre como é que ele conseguiria ganhar uma grana com aquela transmissão ao vivo, lamentando que as moedas não possam ser trocadas por dinheiros reais. Ele até considera uma possibilidade de usar Tai Chi que aprendeu para competir em lutas de boxe underground e assim conseguir uma bela graninha. Entretanto, os seus pensamentos e devaneios são interrompidos por alguém que o chama pelo seu nome. Adivinha só? É o presidente que se aproxima reclamando sobre a vergonha que passou no trabalho, dizendo que quer evitar uma briga. Comenta que os seus colegas não levam nada a sério e que ele mesmo nem é um treinador de boxe. Mas antes que a conversa pudesse se desenvolver direito, o presidente furioso ameaça o prota, dizendo que vai sentir dor novamente e que ele está prestes a enfrentar as consequências de seus atos maquiavélicos. Com confiança, o protagonista permanece firme e pronto para o que der e vier. Ele os desafia, ordenando que viessem até ele e tentam até enviar o homem para o inferno, mas de repente houve-se um tumulto e os agressores estavam sendo derrotados um a um e o medo começa a tomar conta de todos eles. Um deles grita para que ninguém se aproximasse, pois todos que tentaram foram facilmente neutralizados e agora estavam deitados ao chão, incapazes de sequer se mover. Quando a cena muda, ele coça a cabeça em estado de choque, questionando o que é que estava rolando. Será que ele era algum tipo de monstro e que aquilo não poderia ser real de forma alguma, pois talvez o prota só estivesse sonhando? Esses eram os pensamentos que passavam em sua cabeça. O pânico começa a tomar conta e ele, tremendo, pega o telefone para ligar para a mãe, saindo correndo gritando que quer voltar para sua cidade natal. Enquanto o covarde foge, o protagonista observa a cena e comenta consigo mesmo que era incrível como esse Tai Chi é realmente poderoso e mesmo depois da luta ele não sente nenhum cansaço e que agora estava até ansioso pela próxima transmissão ao vivo de Quan Chi, esperando que as suas moedas fossem atualizadas à meia-noite. Já em casa ele reflete sobre como felizmente baixou a versão mobile do Genu Live e agora conseguia verificar se as suas moedas foram atualizadas. No entanto, ele percebe que uma coisa estava muito errada, pois ele não conseguia abrir o aplicativo e se lembra de que o Wi-Fi da sua casa foi cortado por falta de pagamento, percebendo que nem tinha dinheiro para resolver esse problema. Decidido a não se preocupar com isso agora, ele usa o seu crédito para garantir acesso à internet e finalmente consegue entrar na plataforma. Ao entrar, ele vê com satisfação que o seu saldo agora é de 2.000.000 de moedas, ficando entusiasmado ao perceber que o saldo realmente foi atualizado e dobrado. Ele navega pelas diferentes categorias disponíveis, porém desta vez ele decide não explorar artes marciais. O seu foco agora era ganhar algum dinheiro inicialmente, né? Então ele começa a explorar a divisão
divisão de cinema e televisão que parecia ser muito lucrativa, mas logo ele percebe que não tem muito tempo para investir nisso. Pensando em algumas alternativas, o prota se pergunta o que ele poderia fazer sem investir muito tempo e dinheiro. De repente ele decide experimentar a sessão de literatura e começa a assistir uma transmissão ao vivo de um homem mais velho que estava anunciando o lançamento do 4º volume do seu novo livro no dia seguinte. Bao, como é chamado, expressa o seu desejo de que todos continuassem apoiando o trabalho do terceiro tio. Durante a transmissão, o homem percebe a entrada de Ji-Wang, o famoso tirano, no local de Hang Live, na sala de transmissão. Surpreso, o terceiro tio pergunta se esse não era o tirano local sobre o qual todos estavam comentando no dia anterior e saúda o visitante enquanto o chat se agita, dando as boas-vindas a Jill, lembrando que ele recompensou Feng com 1 milhão de moedas no dia anterior. O homem se apresenta como o terceiro tio da escola do norte e menciona que estava promovendo o seu novo romance ao vivo, e o protagonista, curioso, decide investigar e fazer uma pergunta ao chat se esse livro de Jubal Notas é realmente um sucesso. As pessoas no chat imediatamente respondem, confirmando que o livro não é apenas um sucesso, mas também muito bom. Um outro usuário até comenta que se ele ainda não leu, estava perdendo uma grande oportunidade de muito conhecimento, informações realmente necessárias para o ser humano. Um terceiro usuário, em um tom de zoeira, pergunta se os tiranos locais realmente tinham livros e liam também. O terceiro tio, rindo, responde que se o tirano local estiver interessado pode comprar o novo livro, e intrigado, o prota pergunta por que nunca ouviu falar desse romance tão famoso. Ele decide procurar mais informações para se certificar e, para sua surpresa, não encontra nenhum resultado. Ele percebe que estava certo em desconfiar. Talvez esse romance pertencesse a um mundo paralelo e uma realidade diferente da sua. Tudo isso parecia fazer parte de um conceito de universo paralelo que não era tão surpreendente para alguém que enfrentava a Guanglai. Refletindo sobre tudo isso, o protagonista decide que antes de qualquer outra coisa, ele iria se aprofundar nesse novo mundo que acabara de descobrir. No chat, o protagonista, usando o nome de Ji-Wang, envia uma mensagem perguntando se todos estavam interessados em um baú que estava prestes a ser aberto, mencionando que planeja dar uma grande recompensa. Ele diz que espera que todos apoiassem o transmissor e a transmissão, e sem hesitar anuncia que colocaria 2 milhões de moedas como recompensa, afirmando que não faz sentido ficar com elas, então doaria tudo de uma única vez. Quando Ji-Wang faz a doação de 2 bilhões de moedinhas, o chat entra em desespero, com até umas pessoas reagindo surpresas e até chocadas, dizendo que ele deveria estar louco para ficar doando dinheiro tantas vezes assim. O terceiro tio, o homem que estava fazendo a transmissão, também fica impressionado, exclamando que Ji-Wang realmente merece o título de tirano local número 1 e agradece profusamente pelos 2 milhões de moedas. O protagonista então pergunta ao terceiro tio se ele poderia enviar uma versão eletrônica do seu romance, ao que o homem responde que não haveria problema, prometendo que enviaria através do sistema em breve e que buscaria também incluir capítulos inéditos que ainda nem foram publicados sequer. Enquanto isso, o baú do tesouro estava prestes a ser aberto e o protagonista observava atenciosamente, e ao abrir o baú ele exclama que finalmente o momento havia chegado. Curioso para ver o que recebera dessa vez, do celular surge um misterioso pergaminho, acompanhado de uma mensagem de parabenização, informando que o prota havia ganhado a caligrafia e pintura de Kibashi, retratando camarões, pássaros, peixes e até mesmo insetos. Completamente de cara o nosso herói pega o pergaminho e comenta que isso era bem diferente do livro de Taishi que ele havia recebido anteriormente. Isso parecia ser muito mais real. Ele se anima com a ideia de que a recompensa pode ser exatamente o que ele estava procurando e começa a especular sobre o valor daquela obra. Ao abrir o pergaminho, ele exclama maravilhado que é realmente uma obra-prima, e a textura era incrível, impecável, e os objetos na pintura também pareciam até mesmo ganhar vida. Ele se lembra de ter ouvido falar de Kibashi, um mestre cuja obra é extremamente valorizada no mundo das artes. Refletindo sobre isso, ele percebe que as recompensas que estava recebendo pareciam estarem alinhadas com o seu próprio mundo. Embora Kibashi tenha falecido, suas obras continuavam sendo tesouros nacionais de grande valor. Nosso protagonista admite que não tinha ideia de quanto essa pintura poderia valer, então começa a pesquisar sobre outras obras do mestre e se impressiona ao descobrir que leilões recentemente anunciaram as obras de Kibashi e foram vendidas por valores que variam entre 550 mil a 1 milhão, com a obra alcançando mais de 425 milhões. Mas é coisa, hein? Já é manhã e o protagonista sai de casa comentando há muito tempo que ele não dormia tão bem e que estranhamente acordou naturalmente antes das 6 horas. Ele reflete sobre as batalhas intensas no dia anterior, percebendo que, ao contrário do inesperado, ele não sentia nenhuma dor do músculo. Pelo contrário, ele se sente cheio de energia e atribui isso ao Taishi e considera isso incrível. Aproveitando que não tinha ninguém por perto, o prota começa a dar uma série de socos para alongar os músculos, concentrando em sua respiração. O Taishi que o Wang recebeu e aprendeu era diferente do boxe comum e é dividido em boxe interno e boxe externo. O externo foca no fortalecimento do corpo, ajustando a coordenação e até mesmo mantendo a saúde, enquanto o interno é mais letal, com movimentos projetados para matar o inimigo e que quase são frequentemente utilizados em apenas um combate de morte ou vida. Ao final do treino, o protagonista reflete sobre como o Taishi é aparentemente lento, porém ele permite que absorvesse a energia espiritual do céu e da terra, deixando todo o seu corpo revigorado por completo. De repente, ele é surpreendido por um velho chinês que se aproxima, chamando o prota de irmão e elogiando sua boa luta. Pegando de surpresa, o velho pergunta se aconteceu algo, rindo e dizendo que apenas estava passando por ali e viu o cara praticando seus golpes. O velho comenta que, embora saiba um pouco sobre Taishi, o estilo de boxe que o prota estava praticando parecia muito único e pergunta se ele poderia explicar um pouco mais sobre isso. Nosso protagonista, visivelmente nervoso, comenta que o que ele estava praticando
praticando é um conjunto de técnicas de boxe levemente similar ao Tai Chi, mas com algumas nuances diferentes. Ele menciona que apesar da energia parecer fraca, no momento ela se torna surpreendentemente poderosa. Rapidamente ele tenta se esquivar da situação dizendo que a professora precisava sair, ao que ele responde perguntando se estará de volta na próxima vez, pois estava aguardando por ele. Em seguida, sua filha intrigada reflete sobre o encontro estranho que teve com um homem peculiar logo cedo e pergunta se ele não seria um tipo de pervertido agora solto e acabei de fazer algo suspeito. Um homem de terno se aproxima chamando-o de pai e diz ao idoso que estava acontecendo algo e que ele deveria parar de perambular sem rumo. O jovem sugere que o velho fosse focar nos negócios da família, algo mais produtivo, e o velho em resposta comenta que o seu filho, apesar de não ser atraente, é completamente cego para certas coisas. Observando atentamente, ele percebe que o jovem tem talento e diz que desta vez talvez tenham encontrado um verdadeiro mestre. Logo no ponto de ônibus onde o protagonista finalmente localiza uma loja de remessa online respeitável na cidade de Jian'er, acreditando que lá ele poderia chegar antes que fechasse. Alguém anuncia que o ônibus de Jiangyi estava prestes a partir e os passageiros são instruídos a embarcar. No meio de toda aquela gente, o prota até percebe o grande número de pessoas e o ônibus estava lotado, nem tinha espaço mais, e começa a ser empurrado para frente e para trás, pedindo aos amigos na frente que parassem de empurrar. Lá ele, enquanto tenta proteger a sua bolsa, onde ele guardava pedras preciosas e caligrafias e belas pinturas, e pede para que as pessoas à frente deixassem-no passar, e de repente ele até sente algo macio e misterioso que capta sua intenção. Sem querer, ele toca onde não devia, percebendo que algo estava muito errado. Vocês já imaginam, né? Vindo de uma a uma. A garota alarmada o chama de canalha, perguntando onde ele pensava que estava ali, e a sua amiga preocupada pergunta se estava bem e talvez tenha encontrado um lobo pervertido no ônibus de novo. O prota até tenta explicar que não foi isso que ele quis fazer e ele nem teve intenção de causar qualquer problema, afirmando que o ônibus estava tão lotado e que ele acabou encostando nela por mero acidente. No entanto, a garota, furiosa ou confusa, acusa ele de ser astuto, mencionando que apesar dele não parecer uma pessoa ruim, a sua atitude foi incrivelmente descarada, ainda mais em plena luz do dia. Com desprezo, ela avisa que ele não escapará impune, ameaçando levá-lo à polícia para que seja preso e assim descesse do ônibus em paz. A amiga da garota, chamada Kinder, também sugere que talvez devessem trocar de ônibus, pois a situação estava se tornando insuportável e cada vez mais frequente também, né? Sentindo-se acuado, o protagonista também se defende, irritado, repetindo que foi um acidente, questionando a teimosia de Kinger, perguntando se ela estava louca por acaso. No entanto, antes que a discussão continuasse, o ônibus freia de uma maneira brusca, fazendo com que tanto a garota e quanto o Kinger tropeçassem e caíssem sobre o prota. Nesse momento, ele agradece por ter conseguido se manter firme, achando o momento curioso e inesquecível. Imerso na sensação de suavidade do acidente, mesmo sabendo que ele deveria estar procurando e limpar o seu nome. Kinger, percebendo a situação, se desculpa pelo braço atrevido, repentino, explicando que foi um freio abrupto no ônibus que fez perder o equilíbrio, mas o prota, ainda atônito, apenas repreende levemente, observando que ela deveria ter prestado mais atenção antes de julgá-lo tão rapidamente. Afinal, agora eles estavam praticamente na mesma situação, né? Ele pretendia fazer uma observação, perguntando se ela não havia acabado de fazer a mesma coisa que ele, se era justo tratá-lo como um doentio, exigindo que ele tivesse mais cuidado. A garota se desculpa e antes que pudesse continuar a conversa, uma campainha toca e a voz do sistema do som de ônibus interrompe, informando aos passageiros que seria transmitido um aviso de emergência, e o prota se pergunta o que é que teria acontecido. Uma vez explica que devido a obras na estrada, o ônibus não fará a parada da programação na estação e seguiria direto para a estação do norte. Aqueles que precisavam ir para a estação leste deveriam descer e pegar uma transferência. O anúncio é feito como um pedido de desculpa, mas o prota fica visivelmente irritado, já que o seu destino era justamente a estação leste, que agora parecia estar muito mais distante do que um mero sonho, né? Ele lamenta a situação, pensando que isso poderia estragar os seus planos, especialmente porque ele não tinha dinheiro suficiente para um hotel. Ao descer do ônibus, ele percebe que as duas garotas também saíram, incluindo Kinger, que reconhece o prota e o chama de amigo. Surpreso, ele pergunta se elas também estavam indo para a estação leste, e Kinger confirma, comentando que é uma coincidência. Ela sugere que compartilhassem a viagem, já que esperar pelo próximo ônibus naquela estação remota seria muito complicado. Concordando com a ideia, então eles decidem seguir juntos, e o motorista, tentando aliviar a situação, diz à jovem que era que não se preocupasse, pois ele estava dirigindo rápido e prometia chegar à estação leste o mais rápido possível, e em segurança, claro, né? Ele pede desculpas novamente e menciona que trouxe muita comida de sua cidade natal, tentando criar uma atmosfera mais leve, e as duas garotas, que já pareciam bem próximas, sentam-se na última fila junto com o prota. Mesmo que o espaço fosse um tanto quanto apertado, porém agora estavam meio que familiarizados, né? Enfim. Enquanto o carro segue viagem, o motorista, em um tom descontraído, comenta que tem inveja do prota por estar acompanhado de duas garotas tão lindas. E as meninas, irritadas com o comentário, protestam simultaneamente, esclarecendo que não eram namoradas dele. Kinder, virando-se para sua amiga Xiao, confidencia que está arrependida de ter decidido compartilhar o carro com aquele rapaz, sentindo que ele estava se aproximando demais. E elas se preparam para seguir em frente. Assim que ela chega, avisando para não se envolver com ele, a garota responde de uma forma afirmativa, e o nosso prota até faz um gesto para ela de maneira descontraída e cutuca com o cotovelo. Assustada, a garota imediatamente reage, gritando e perguntando o que ele estava fazendo. Ela o chama de idiota e acusa de ser um pervertido, só que já tocou de propósito, mas o protagonista, sem paciência, manda ela calar a boca, perguntando se ela não percebeu que havia algo estranho com aquele carro. Ele alega que se prestar atenção perceberá que o trajeto estava ficando cada vez mais isolado, com o carro já até fora de uma rota normal. Então ele confronta o motorista perguntando se ele estava realmente dirigindo para a cidade do leste e querendo saber
para onde é que realmente estavam sendo levados. O motorista com um tom gélido responde que não há motivo para preocupação, afirmando que vai levá-los a um lugar excelente, já zombando até da situação e da cara dele. Enquanto isso, vários homens com aparência suspeita e monótonas começam a cercar o carro, aumentando a tensão. Um dos homens se aproxima da amiga da garota e com um sorriso sinistro anuncia que o destino final é a Floresta Feliz, ordenando que todos descessem do veículo. A garota em pânico grita que estavam sendo assaltados e que caíram em uma emboscada, e o homem ri de uma forma cruel, abre a porta e puxa a garota para fora. O motorista comenta satisfeito que ele conseguiu 2 lindas garotas, considerando isso seu lucro do dia. E a garota desesperada grita para os homens a soltarem, ameaçando chamar a polícia. Mais um dos criminosos, indiferente, diz que ela pode denunciar o quanto quiser, mas duvida que a polícia chegasse antes dos bandidos ou até mesmo de um coletor de corpos. Se é que vocês entendem, né? De uma forma desafiadora, o homem provoca ainda mais, revelando que há uma garota ainda mais bonita dentro do carro, enquanto o outro puxa Kinger, ordenando que ela descesse, pois há mais de 10 homens esperando por ela. A garota com raiva exige que o homem a soltasse e não tocasse nela, e nesse momento o protagonista intervém, puxando a garota de volta, declarando que ele vai sair do carro primeiro, mostrando estar muito irritado com aquela situação ridícula e deplorável que os caras estavam fazendo. O criminoso, de uma forma furiosa, rebate com o protagonista porque ele estava muito bolado e acusa ele de estar buscando a própria morte, ordenando e chamando ele de pirralho, que entregasse todo o dinheiro e calasse a porcaria da boca e sentasse quietinho para que não morresse também. O prota, mantendo a calma, apenas sai do carro com a maior tranquilidade, pronto para enfrentar toda aquela situação. Eles o cercam e perguntam se ele é maluco, questionando se ele ainda não percebeu a gravidade da situação. E querendo saber por que ele ainda não entregou o dinheiro, pressionam para que ele fizesse isso logo. Um deles, com calma e um sorriso no rosto, pede desculpas, explicando que realmente está com pouco dinheiro ultimamente, pois tem tido que correr até Rick para resolver alguns assuntos, e sugere que talvez eles pudessem simplesmente sair dali e deixar a situação quieta. Isso enfurece o líder do grupo, que amaldiçoa e mostra uma faca ameaçando e ordenando que soltasse o bicho e o agarrassem. A situação se torna tão tensa e a garota, bastante alarmada, grita para que parassem, oferecendo de todo o dinheiro que quiserem, mas que não usassem a faca. Nosso prota, sem perder a postura, grita que vai mandar geral de vala. Porém, no instante ele se move com uma rapidez e derruba os agressores, deixando eles incapacitados, rapaziada. Foi coisa de louco. Então ele tranquiliza a garota, dizendo que não haverá facilidades e nem fatalidades, pois ele já cuidou de tudo, e nesse momento a polícia chega prendendo os criminosos. O nosso prota, junto com as 2 garotas, é levado para a delegacia, e no carro Kinger comenta que de uma forma inesperada eles acabaram economizando tempo ao encontrar a polícia, o que permitiu que seguisse com suas tarefas. Ela agradece repentinamente, mas Kinger, um pouco tímido, explica que só estava ajudando porque um parente da família foi gentil com ela. Uma garota tímida ainda abalada agradece ao irmão Wang, dizendo que foi graças a ele que conseguiram sair com vida dali. Nosso prota tenta minimizar a situação, dizendo que foi apenas uma questão pequena e que o importante era evitar danos às pessoas realmente. No entanto, por dentro ele se pergunta por que a garota estava corando tanto, notando como ela realmente é bonita. Eles agradecem ao policial e as garotas mencionam que estavam ali para estudar, informando que a estação IEG ficava por perto. Nosso prota curioso pergunta a Kinger o que teria acontecido se ela não tivesse mencionado que alguém viria buscá-la. Nesse momento, uma pessoa aparece na cena e era o presidente de uma renomada empresa de artes marciais, que também era o ex-chefe de Kinger. Shen, visivelmente preocupado, se aproxima dela, expressando seu alívio, dizendo que ela estava quase morrendo de medo. Ao se perguntar como algo tão significativo poderia ocorrer naquele momento, ele percebe a presença do nosso herói e ela menciona para sua irmã que ele chegou, e o protagonista observa a situação, notando que Kinger chamou sua irmã, refletindo sobre como o mundo é pequeno e como o destino pode colocar as pessoas em caminhos tão estreitos. O presidente se aproxima de Wang, perguntando o que estava rolando e por que ele estava com sua irmã, mas o prota, com seriedade, responde que ele é apenas um passageiro que estava de saída. A presidente ou o presidente, eu não sei, a presidenta, não sei, por dentro, tava de cara com o protagonista ali, rapaziada. Por dentro, porém, ele pondera sobre o que aconteceu e lembra que, embora não guardasse rancor, ainda se sentia incomodado e pensa que, apesar de tudo, seu amigo cuspiu nele antes de ir embora. E não era do tipo de pessoa que esquece ou perdoava facilmente como se fosse um trouxa. Wang promete a si mesmo que o insulto dirigido a ele e ao seu irmão um dia fará com que a empresa do presidente sofra as consequências. A presidente, indiferente, pergunta à irmã se ela conhecia o Wang e se há algum tempo tinha ressentimento entre eles. Ela nota que há um brilho intenso nos olhos dela enquanto respondia com grande entusiasmo que Wang era o seu salvador, e conta com entusiasmo que derrotou mais de uma dúzia de ladrões com um único golpe, demonstrando a sua habilidade muito além do que um treinamento em artes marciais que poderia ser ensinado. Quando o presidente ouve isso, lança um olhar impressionado para Wang, e Kinger continua a contar a história, dizendo que se não fosse pelo prota, sua irmã jamais poderia vê-lo novamente, e ainda insiste que é uma boa pessoa e por causa dele, ela decidiu não se preocupar mais com o passado. A presidente, vendo a preocupação sincera em seus olhos, começa a relaxar e a tensão diminui, e eles decidem seguir em frente, deixando o episódio para trás. No apartamento do protagonista, ele comenta que a estrada esteve cheia de gente e assaltos, mas felizmente as pinturas famosas que ele carregava não foram danificadas. Infelizmente, todos os atrasos fizeram com que a loja de consignação fosse fechada antes que ele pudesse chegar, forçando ele a que voltasse no dia seguinte. Deitado na cama, ele reflete que se as caligrafias
fotografias e as pinturas forem falsas, ele precisaria encontrar outras maneiras de resolver essa tal situação. Pegando seu celular, o prota começa a revisar as anotações do livro que ele recebeu de um terceiro, e as anotações eram impressionantes. Depois de ler alguns capítulos, ele se sentiu animado demais para parar. Não conseguindo mais esperar, ele decide que as obras boas mereciam ser compartilhadas e publica alguns capítulos, comentando que afinal esse romance nem existia no mundo todo. Com a madrugada se aproximando das 2 horas, ele decide assistir uma transmissão ao vivo, e ao entrar na sala de transmissão, nota que a sua irmã Lei Feng estava lá, agradecendo muito pelo Tai Chi que ele ensinou a ela recentemente. E a capa da transmissão aparece e inesperadamente outro streamer se junta, ativando uma função que permitia que 2 streamers transmitissem juntos. Liu Feng percebe a entrada de Wang na sala e animado ela diz se não era o Dinang, de Wang, que há quanto tempo não via por ali. Outro rapaz pergunta se ele era o famoso tirano local e ele rapidamente o cumprimenta com respeito, mencionando que seu nome é Sek e aproveita para falar e que pratica Muay Thai. Em segredo, ele sugere que se alguém quisesse aprender Muay Thai com ele, bastava recompensá-lo com 10.000 moedas mundial. A outra garota tenta repreender o seu parceiro, mas o prota, enquanto escovava os dentes, ri dizendo que o cabelo amarelo de Sek é bem chamativo e pergunta quantos milhões de moedas mundiais ele queria como recompensa. Sek responde que são 4 milhões e garante que por esse valor ensinaria seus movimentos e todos sem nenhum truque, pois era o 5º campeão consecutivo de Muay Thai no mundo. Ele afirma que uma vez aprendidas suas técnicas, ninguém seria capaz de vencê-lo. Li Feng, irritada, chama Sek de canalha, sugerindo a Wang que ignorasse ele, oferecendo-se para recomendar um outro instrutor se ele realmente quisesse aprender Muay Thai. Mas Sek perde a Feng para não ser tão direta, afirmando que isso pode evitar problemas, e se questiona se Wang realmente tinha tanto dinheiro assim, imaginando que talvez acabasse recompensando Sek com todas suas posses, considerando ele um tirano local falso. Nosso prota ri comentando que gostava do jeito de Sek, reconhecendo que ele tinha um certo caráter. Sentado novamente, o protagonista afirma que sem dinheiro não adianta continuar, e olhando para o saldo de sua conta, ele percebe que estava zerado, e ao notar que já passou das 2 horas da manhã, as moedas ainda não chegaram, começa a entrar em pânico. Porém, logo ele recebe uma notificação informando que as moedas são creditadas. Aliviado, ele comenta que houve um atraso no sistema normal, e que agora ele possui as 4 milhões de moedas. Relaxado, ele diz que se sente mais confiante e que agora tem as 10.000 moedas mundiais em mãos, sugerindo que Sek realmente tivesse valor. Sek, com um sorriso, continua a cumprimentá-lo, perguntando se ele estava considerando a oferta, e então se vira para sua irmã Li Feng, perguntando se ela não tem um show ao vivo planejado para hoje. Sek, por outro lado, continua insistindo para que o grande tirano local não o ignorasse, e Li Feng, irritada, comenta que a atitude de Sek para com o público era péssima. Em seguida, ela tem uma ideia sugerindo a Wang que deixasse Sek participar de uma luta ao vivo hoje, esperando que todos gostassem. Sek aceita o desafio com entusiasmo, dizendo que todos poderão ver o quão bom ele realmente é, e enquanto se prepara para a luta, Li Feng observa que, embora tenha falado tanto, ela ainda não tinha certeza do quão habilidoso Sek realmente era, e se posicionam e a luta começa. Sek é o primeiro a atacar, diferindo vários golpes que Feng bloqueia com habilidade. O protagonista comenta que Sek é um pouco ruim mesmo, que há pouco estava sorrindo, parece ter mudado completamente com um olhar feroz e intenso. É impressionante ver como o Tai Chi de Li Feng era tanto ofensivo quanto defensivo, sendo suficiente para enfrentar os ataques mais poderosos de Sek. No entanto, ele percebe que a técnica de Li Feng ainda precisava de mais prática para alcançar o estado ideal. Por outro lado, Sek parecia estar bastante relaxado, sem usar toda a sua força. De repente, ele declara que já foi o suficiente e que agora era hora de usar a sua habilidade especial. Ele avisa Li Feng para tomar cuidado enquanto carrega um golpe poderoso e o lança contra ela. Feng fica chocada ao ver o que realmente o movimento era capaz e é arremessada para vários metros de distância. E ela comenta que o golpe foi extremamente forte, porém infelizmente conseguiu levantar o seu escudo de Tai Chi a tempo. Antes que pudesse se recompor, Feng é expulsa da arena, deixando Sek como vencedor. Irritada, ela admite que perdeu dessa vez, e Sek levanta as mãos em sinal de vitória, sorrindo, proclamando que venceu Liu Feng e que a sua técnica de Muay Thai é invencível. Nosso prota fica impressionado com o poder demonstrado pelo garoto, notando como o ataque foi explosivo, e os espectadores ficam entusiasmados, desejando aprender esse tipo de boxe resistente. Eles comentam que vale a pena pagar 4 milhões de moedas por essa habilidade. No entanto, Sek muda de ideia e agora queria 10 milhões de moedas, acreditando que a sua técnica de boxe é invencível e que 4 milhões é um valor muito baixo. Ele provoca os espectadores perguntando se conseguiriam entender o valor de sua técnica ao Wang, e Wang, irritado, chama o cara de bastardo. Ele rapidamente responde ao fã com um tom brincalhão, dizendo que o jogo foi incrível e divertido e que foi um grande esforço dele trazer um jogo tão espetacular. O sistema então notifica que o protagonista o recompensou com 500 mil moedas, e ao perceber isso, ele agradece pela generosidade, algo que deixa Sek perplexo. Nosso prota escreve no chat mencionando que já estava ficando tarde e que ele vai se desconectar pois precisava dormir, mas que esperava vê-los novamente em breve, desejando uma boa noite. Sek, porém, se sente ansioso e rapidamente pede para ele não sair, gritando para o grande tirano local que ele agora acredita ser um verdadeiro tirano, mencionando que o preço pode ser negociado e implora para que ele não fosse embora. Liu Feng, por sua vez, o chama de idiota e diz que o protagonista merecia isso, e comenta que a atitude de Sek é horrível, mas admite que ele gostava de certa forma, embora não sentisse a menor pena. Mesmo assim, o prota sem pressa disse que eles podiam conversar sobre isso uma outra hora, lembrando que era importante descansar cedo para o trabalho no dia seguinte. E no dia seguinte, em Jinyuan, uma garota
prota avisa o protagonista para aguardar o momento, explicando que o produto que ele trouxe ainda não poderia ser avaliado, pois precisava que um especialista examinasse. Vemos um velho careca analisando cuidadosamente a relíquia do protagonista, verificando as flores, pássaros e peixes e insetos na pintura do Mestre Baishi. Ele parecia tão autêntico que o velho chega a duvidar da sua veracidade, exclamando que parecia falso. O nosso herói, surpreso, questiona o que ele queria dizer ao afirmar que a pintura era falsa, mas logo se acaba explicando que, na verdade, a pintura tem uma história de pelo menos 60 anos, mas ainda estava em estado tão perfeito que parecia nova. O velho especialista agradece pela apreciação e comenta que a pintura foi herdada de sua família, perguntando qual era o valor estimado. E o especialista responde que precisavam de mais tempo para uma avaliação detalhada, e pergunta se ele estava com pressa, mas o prota responde seriamente que sim e que precisava do dinheiro o mais rápido possível. O especialista, compreendendo a urgência, chama Jafu e Hao-Wei para entrar em ação. Os dois homens de terno preto aparecem do lado do nosso protagonista com um ar agressivo, e desconfiado ele pergunta o que aquilo significava, imaginando se aquele tipo de loja era confiável. Os dois homens começam a retirar algo escondido de suas roupas e o nosso protagonista rapidamente assume uma posição de combate, perguntando se eles realmente querem levar isso adiante, alertando eles para não se arrependerem depois. Mas em vez de armas, um dos homens puxa um envelope cheio de grana, enquanto o outro mostra um cartaz agradecendo pelo tempo dele, e o nosso protagonista relaxa, voltando ao normal, e pergunta se aquele dinheiro era para ele. O velho especialista, com um sorriso, confirma, explicando que desde que a avaliação atinge um determinado valor, eles adiantam 500 mil como depósito. Ainda precisariam de alguns dias para a avaliação final e perguntam se ele concorda. A garota, de uma forma tranquilizadora, diz que ele pode entrar em contato com eles a qualquer momento, e se o especialista desviar o olhar, os 500 mil nem precisariam ser desenvolvidos. Nosso prota vê o valor de depósito de 500 mil e decide assinar o contrato de consignação, e a garota informa que ele receberá uma resposta em até 3 dias. Saindo com a pasta aberta em mãos, ele sente que estava tudo bem, e o velho especialista, observando, comenta que ele é um jovem muito enérgico que, com um tesouro tão grande, ele deve ter um futuro brilhante. A garota, brincando, diz que ele é muito bonito, e o especialista responde afirmando que mesmo após ver tanto dinheiro, ele manteve a compostura e acha que esse jovem seria um grande homem no futuro. Mais tarde, escondido em um arbusto, o protagonista abre a pasta e começa a rir como um maníaco, gritando que eram 500 mil e que ele não estava sonhando. Ah, quem me dera se eu tivesse 500 mil. Ele se emociona ao perceber que a pintura realmente era valiosa, exclamando que nunca viu tanto dinheiro em toda a sua vida, já que o seu salário mensal é apenas de 4 mil. Ele ri de novo empolgado e começa a calcular quantos anos precisaria para ganhar aquela quantia, mesmo sendo apenas parte do valor, e ele já se sentia muito melhor. Ele então se controla, enxuga a saliva e decide que deve voltar primeiro para o hotel, mas ao olhar ao redor, ele comenta consigo mesmo que não visitou Rian, uma cidade muito mais próspera que Zhongxin, e começa a pensar em encontrar um lugar para comer uma coisa. Ele estava andando pela rua quando avistou uma loja de mensagens que parecia ser um bom lugar. Comentou consigo mesmo que não estava procurando algo relaxante, mas ao lado da loja viu outra chamada Pães Grandes de 100 anos. Lembrou-se de que estava com fome e decidiu comprar um pãozinho no vapor, ignorando a loja de massagens. Voltando para o hotel onde ficava seu apartamento, ele saboreou o pão e murmurou satisfeito que o sabor era de matar, e realmente fez uma boa escolha. No entanto, quando estava aproveitando o pão, ouviu alguém gritar o seu nome. Era a presidente que o chamava com impaciência, dizendo que estava esperando por ele há muito tempo e que havia algo importante para discutirem. Sem prestar muita atenção, ele simplesmente ignorou e tentou continuar comendo seu pão, mas a voz presidente ficou mais alta, ordenando a Wang que parasse. Wang, visivelmente irritado, reclamou que lidar com Wang era como tentar quebrar uma pedra, e um dos funcionários do presidente, ao ser questionado, informou que localizou o prota no quarto 1204 para onde é que ele havia se mudado. Ajustando sua gravata, o funcionário sugeriu que poderia simplesmente derrubar a porta e trazê-lo à força, mas a presidente Xiao recusou. Ela insistiu que subiria pessoalmente para resolver a questão e mostrar do que era capaz, apesar de muitos mal-entendidos que surgiram. Nesse momento, o nosso protagonista, que havia acabado de sair do banho, estava se sentindo revigorado e comentou consigo mesmo que o treino de Tai Chi estava surtindo efeito, deixando seus músculos mais evidentes e a sua energia renovada. Alguém bateu a porta e ele, desconfiado, se preparou para qualquer eventualidade. Ao abrir, deu de cara com sua ex-chefe, a senhorita Xiao. Sem impaciência, ele logo fechou a porta na cara dela, ignorando por completo a sua presença. Passarinho San, isso a deixou furiosa e ela começou a gritar de raiva, perdendo a compostura, ordenando que os guarda-costas chutassem a porta. Quando finalmente conseguiu entrar, Xiao reclamou que ele estava sendo insuportável e que as suas ações eram inaceitáveis, e ele por sua vez perguntou com sarcasmo o que ela queria, ao que ela respondeu furiosa, acusando ele de saber muito bem o que havia feito, especialmente em relação à sua irmã. Xiao avisou que ele deveria se afastar da sua irmã no futuro, afirmando que ele e o Wang pertenciam a mundos diferentes, e o prota, por outro lado, questionou por que ela estava se intrometendo em sua vida, lembrando que ela não era mais sua chefe, e certamente não era sua mãe, e nem tinha direito de dizer uma coisa a ele. Com raiva, Xiao declarou que no futuro ele iria se arrepender profundamente das suas ações, pois ela, Xiao, iria fazer com que ele pagasse caro, e o prota, ainda sem paciência, perguntou se ela havia terminado e pediu para que ela se retirasse do quarto, advertindo que, caso contrário, não se responsabilizaria por ser rude. Xiao, assustado com a intensidade no olhar dele, hesitou enquanto os guarda-costas, percebendo a tensão, se colocaram entre eles, dizendo para a senhorita Xiao deixá-los cuidar da situação. Um dos guarda-costas afirmou que já o haviam convidado ali e que ela poderia ficar tranquila, pois eles lidariam com ele. Em resposta, o protagonista, sem hesitar, se preparou para a luta, enquanto um dos guarda-costas se apressou em pedir para que ele desculpasse com o presidente Xiao. O prota, no entanto, bloqueou o golpe com facilidade, comentando
comentando que aqueles caras eram tão ineficazes quanto os treinadores incompetentes da academia de artes marciais. Com um movimento ágil, ele executou uma cambalhota mostrando a sua destreza e um dos guarda-costas, impressionado com a flexibilidade do prota, comentou sobre a sua habilidade, enquanto a presidente corando virou o rosto ordenando que capturassem rapidamente, pois ela não tinha tempo para assistir ao maluco. Nosso protagonista, sem entender completamente por que Shao estava agindo assim, começou a se defender com destreza, enfrentando os guarda-costas com a maior facilidade, pensando que pode ganhar pulando como se fosse um masmaco. Mas outro guarda-costas, confiante, diz para ele desistir e se render logo, rindo com uma confiança arrogante, comentando que eles nem sequer conseguiam perceber o abismo de diferença entre suas habilidades, e que era melhor não perderem tempo conversando. Com isso, os dois atacam o protagonista simultaneamente. Um deles, ao atacar, desafia o prota a mostrar do que era capaz, mas o mesmo, como se fosse um relâmpago, agarra o rosto do agressor e o derruba com força no chão, dizendo que ele demorou demais pra agir. Pensa rápido, ó babaca. O segundo guarda-costas, sorrindo confiante, se aproxima por trás e agarra o braço do prota, acreditando que o pegou, e declara que a sua habilidade máxima era capturar alvos e que uma vez preso, ninguém conseguiria se soltar. Porém, ao apertar o braço de Wang, ele logo percebe que é inútil. Estranhamente, o braço do prota não se move nem cede, como se fosse feito de aço, e Wang responde com calma que isso é resultado de uma força interior de Tai Chi, e que se o guarda-costas quiser um desafio, ele estava pronto para enfrentá-lo. Com um golpe rápido, o prota derruba o segundo guarda-costas, que cai ao chão em um estado lamentável, e ele se volta para a presidente Xiao, perguntando por que ela estava tão determinada a continuar com esses confrontos. Ele diz a ela que seja qual for o meio que ela usar, seja um treinador de artes marciais ou um guarda-costas profissional, o resultado sempre será o mesmo. Xiao, furiosa, admite que subestimou a situação e que a pessoa que ela contratou não era tão habilidosa quanto pensava. Mesmo assim, ela só queria dar um aviso dessa vez. Gritando, ela alerta para o prota não chegar perto e ameaça que se ele ousar tocá-la, faria ele pagar caro. O prota, olhando com desdenho, pergunta se ela realmente se achava tão atraente, afirmando que não tinha nenhum interesse nela e que nem teme as suas ameaças. Eles claramente se desentendem, mas Wang ressalta que o que aconteceu na noite anterior ainda não foi resolvido e que ele estava ansioso para ver o quão arrogante era a academia de artes marciais dela. Surpresa, Xiao pergunta o que ele quer dizer com a noite anterior, mas antes que ela pudesse responder, Wang declara que não tem nenhum interesse na irmã dela e que na verdade estava planejando abrir sua própria academia de artes marciais, e quando chegasse o momento, teria uma conversa mais tranquila e adequada. Despede-se de Xiao, mas ela fica visivelmente irritada, percebendo que o prota claramente não tinha intenção de se dar bem com ela, e começa a suspeitar que ele pudesse estar tentando humilhar ela de propósito, especialmente ao mencionar que abriria sua própria academia. Furiosa, ela grita para o prota, perguntando que tipo de academia ele pretendia abrir, insistindo que seu Kung Fu é bom, mas não invencível, e menciona que algumas das suas academias têm mestres poderosos e questiona se ele realmente acredita que pudesse superá-los. E o prota, já deitado na cama, pergunta se ela já terminou e que fosse embora, pois ele estava prestes a chamar o serviço de atendimento, pois estava querendo nanar. Enquanto ela sai furiosa do quarto e entra no elevador, os seus funcionários a cumprimentam, mas ela responde com raiva, mandando eles deixarem os dois guarda-costas em paz, chamando eles de inúteis e ordenando que voltassem para a empresa. Internamente, Xiao reflete sobre um confronto, sentindo-se humilhada e prometendo que não deixaria isso barato. Embora aliviada pelo protagonista não ter interesse em sua irmã, ela o considerava um adversário problemático, percebendo que as suas habilidades são bastante superiores à dela. De volta ao seu quarto, o prota reclama que havia planejado assistir uma transmissão ao vivo e gastar todas as moedas restantes naquele dia, mas o aplicativo entrou em manutenção inesperada e com uma atualização programada para uma semana. Bolado, o protagonista acaba se jogando na cama e lamentando por não ter usado as suas moedas e resmungando que a má sorte nunca vem sozinha, e de repente seu telefone toca e ele se pergunta quem é que poderia ser aquela hora da noite. Ele atende o telefone e uma voz jovem e educada responde dizendo que é da equipe de Yang Wen, e a jovem explica que ele pode ligar para a irmã Feng pedindo desculpas por incomodá-lo a essa hora, mas precisava informá-lo que a cotação foi confirmada. O prota, surpreso, pergunta se ela realmente disse 2.480.000 e ela confirma, explicando que este é o orçamento e em grande parte para cobrir o suporte do número 205. O prota, compreendendo, expressa seu alívio e entusiasmo, comentando que esse valor é excelente e que com essa quantia ele finalmente poderia abrir a sua academia de artes marciais. Olha, eu nunca abri uma academia de artes marciais, mas eu tenho certeza que não precisa desse valor não. No entanto, antes que ele pudesse relaxar, um outro telefonema interrompe seus pensamentos e ele se pergunta quem é que poderia ser tão tarde da noite. Ao olhar para o identificador de chamadas, ele vê que um número desconhecido, o que lhe dá um mau pressentimento. Ao atender, uma voz feminina o chama de irmão Jian e revela ser Xiao Qing, perguntando se ele se lembra dela. O prota, confuso, pergunta sobre o que ela estava falando e Xiao Qing, a irmã da presidente, explica que por sorte anotou o número dele da última vez e queria entrar em contato para agradecê-lo por tê-la salvo. Sua amiga ao lado sugere que deveria acompanhá-la, mas Kinger faz um gesto indicando que não era necessário, garantindo que alguém viria buscá-la em breve, e ela insiste em agradecer a Wang e sugere o encontro no dia seguinte às 3 horas no Parque Fengo. O prota, ainda desorientado, concorda, mas logo começa a se sentir nervoso, lembrando que havia prometido se manter afastado da irmã da presidente, e se questiona por que concordou em encontrá-la, mas depois ele se tranquiliza, pensando que era apenas um gesto de gratidão e nada além disso. Wang se lembra que Xiao Kinger é uma estudante universitária e nem parecia ter segundas intenções, e ele tenta se acalmar, convencendo-se de que não fez nada de errado, e que aceitar o agradecimento dela é uma coisa normal. Determinado a manter as coisas claras, ele decide que iria ouvir o agradecimento e depois seguiria o seu caminho sozinho. O cenário muda para o dia seguinte no Parque Feng, onde Wang se encontra com a garota, mas estava visivelmente nervoso, especialmente porque King parecia estar muito animada, e comenta sobre a atração do navio pirata, e foi emocionante. Enquanto Wang, tentando parecer tranquilo, admite que estava mais atordoado do que calmo, se perguntando
eternamente como acabou nessa situação. Shao King, percebendo sua atenção, pergunta se ele estava bem e se tinha algo para lhe dizer, já que o irmão Wang é um homem sempre ocupado. E o Wang, ainda tentando entender a situação, é surpreendido por Shao Kinger, casualmente, que revela que acredita estar começando a gostar dele. A confissão pega o prota completamente desprevenido e ele quase engasga com o que estava bebendo. Ela explica que não é apenas pelo fato dele ter salvo naquele dia, mas que essa situação fez perceber os seus sentimentos. E o prota, ainda mais confuso, pergunta se isso era possível, e Kinger responde que sim, provavelmente explicando que sua irmã é uma pessoa muito poderosa e que poucos têm coragem de enfrentá-la. Todos temiam ela. Mas o prota, por outro lado, era diferente, e ela menciona que ouviu falar que pensou sobre ele e pensou que ele tinha um caráter forte. O Wang, ainda processando tudo, responde que não é questão de ter um caráter forte, mas que a irmã dela, Xiao, já passou dos limites com sua rudez e arrogante. E Kinger, em um tom mais sério, revela que entende a raiva da irmã, mas que ela não era assim quando eram mais novas, e explica que quando eram crianças, seus pais se deixaram com uma grande dívida, e foi a irmã quem teve que desenvolver essa personalidade arrogante aos poucos para sobreviver e subir na vida. No entanto, ela teme que esse comportamento cada vez mais cruel possa acabar machucando Xiao, ou que alguém acabe se voltando contra ela por isso. O prota fica sério e diz que não estava tentando ensinar uma lição a sua irmã por diversão, ele só queria que ela entendesse que a arrogância pode ser perigosa, e acredita que às vezes é preciso mostrar valor para ser respeitado. Shao Kinger sorri novamente e brinca perguntando se é porque ele gosta dela. O Wang, um pouco desconcertado, responde que talvez tenha sido um comentário um pouco inadequado, e Kinger, sempre curiosa, pergunta sobre a marca em seu pescoço, imaginando se era uma tatuagem ou se sua cabeça já tinha sido, e depois conectado de novo. O prota pensativo explica que é uma tatuagem, mas também uma cicatriz, e decide compartilhar a história por trás dela. Ele conta sobre um menino que cresceu sem pais, com uma mãe alcoólatra e um padrasto violento que o maltratava. Um dia o padrasto quase matou ele com um cinto e o menino fugiu, mas nunca mais voltou para casa. A tatuagem foi um lembrete para si mesmo de que nessa vida só se pode confiar em si mesmo, e seguir por um caminho sem volta significa não ceder a ninguém. Kinger ouve a história atentamente e com cuidado pergunta se ele podia fazer algo por ela, e antes que o prota pudesse responder, ela surpreende com um beijo na bochecha, dizendo que não precisava responder, pois ela só queria agradecer. O prota, corando e surpreso, começa a entender o poder do amor e os sentimentos que começam a florescer entre eles ali, pois ele não estava esperando por isso. Depois disso, eles continuam se divertindo e King o convida para jantar, e o prota, meio envergonhado, pergunta por que ela queria pagar a conta, insinuando que ela devia pensar que ele é pobre, e ela ri dizendo que ele realmente parece alguém sem muito dinheiro. Wang comenta que teve um momento muito feliz durante o encontro e talvez um dos momentos mais felizes de toda a sua vida, mas ainda não esqueceu seu objetivo de sua missão. Agora, na empresa de consignação, onde o saldo foi transferido para o cartão do prota, finalizando a transmissão, o sábio especialista comenta que se o Wang tiver mais caligrafias e pinturas no futuro, deveria procurá-lo. A garota da empresa menciona que ele estava ainda mais bonito, e o prota, pensando, decide que já era hora de ir para a cidade de Wangxin, onde o dinheiro que recebeu seria usado para iniciar a sua operação. No grande hotel, o prota se encontra com um amigo de longa data, e enquanto come, o amigo brinca dizendo que o Wang deve ter feito algo extraordinário para acumular tanta fortuna, e o prota, com um sorriso, diz que era apenas sorte, mas o amigo sorrindo provoca, dizendo que o Wang sempre diz que confiava em suas próprias habilidades, mas agora parecia que devia muito aos seus ancestrais, já que estava falando de sorte. E o prota, rindo, admite que talvez seu amigo tenha razão, mas afirma que o dinheiro é apenas uma ferramenta, o que realmente importa são os sonhos, na verdade. O amigo curioso pergunta quais são os sonhos de Wang, e Wang revela que deseja criar algo ainda melhor do que as academias de artes marciais de Xiao, e que estava disposto a pagar um preço alto para começar a sua vingança. Alarmado, o amigo pergunta se isso tem a ver com o fato de Wang ter praticado Tai Chi recentemente, e se seu objetivo de abrir uma academia é competir diretamente com a academia de Xiao. E o prota explica que a cidade precisava de mais experiência em combate, e ele pretende abrir uma academia e organizar vários torneios. O amigo impressionado elogia o protagonista, dizendo que ele nunca para de surpreender, e o prota agradece, dizendo que a revolução ainda estava apenas começando, e que eles têm muito trabalho pela frente por enquanto. O amigo animado promete ajudá-lo e começa a pesquisar tudo sobre a abertura do novo salão de artes marciais, e assim eles dão início aos seus planos ambiciosos. Ele termina a refeição determinado a não mostrar fraqueza, pois isso poderia ser embaraçoso, e o prota, ainda um tanto quanto nervoso, afirma que é possível confiar nele, e o cenário muda para dentro da cidade, onde estava explorando opções para a localização do novo salão de artes marciais. A área necessária era bastante grande e o local escolhido não era barato, e o seu amigo comenta que além do terreno, a decoração seria outra grande surpresa, mencionando que conhecia alguém especializado nisso que pode oferecer um bom preço. Mesmo assim, o protagonista admite que o dinheiro que ganhou vendendo pinturas pode não ser o suficiente. Ele então menciona que recentemente assinou um contrato para um romance e que lhe renderá alguns honorários e recompensas por manuscritos, mas ainda assim seria difícil cobrir todos os custos, e o seu amigo, ao ouvir isso, se anima e grita de excitação, agarrando pelo ombro, revelando que é um grande fã desse romance, e pergunta com entusiasmo se o protagonista conseguiu salvar o personagem principal de uma situação complicada no enredo. Nosso prota, com um sorriso, explica que devido à separação do salão de artes marciais, o dinheiro estava sendo consumido rapidamente e agora era hora de encontrar outras fontes de renda, e comenta que a reforma e a decoração do salão custaram quase 200 mil, sem contar as despesas com a publicidade e a contratação do pessoal. Mesmo após tudo isso, ele ainda precisava de mais dinheiro, e após 7 dias de espera, a manutenção da plataforma de streaming online finalmente terminou, e o prota, com uma expectativa, decide conferir. Ele comenta que a manutenção foi concluída no momento certo e que há 4 milhões disponíveis para ele, o que era uma boa notícia. No entanto, ele percebe que além de
praticar artes marciais, o que realmente precisava agora era de grana, e para isso precisava de uma recompensa valiosa, como aquela pintura famosa que ele recebeu. O prota se preocupa se encontrar algum erro em sua conta durante a manutenção e se tudo foi resolvido, e ele conclui que talvez essa fosse a sua última chance de aproveitar a oportunidade. Então começa a assistir todas as categorias e transmissões com o objetivo de ganhar dinheiro, e se pergunta qual tipo de transmissão ao vivo seria mais lucrativa para ele no momento. Durante a sua busca, ele se depara com uma transmissão chamada Caça ao Tesouro da Natureza e que lhe chama atenção para mencionar a palavra hacker. Ele ri achando ridículo e menciona que outra transmissão sobre tecnologia quântica, perguntando se alguém realmente poderia desenvolver uma coisa dessas. Nosso prota comenta que a tecnologia apresentada era realmente incrível, esperando e entrando na tela de transmissão ao vivo, e ele percebe que quem estava fazendo a live atrai sua atenção. Um dos espectadores também percebe a sua presença, comentando que o lendário tirano local das transmissões ao vivo de Wang chegou. O apresentador da live, empolgado, menciona que Shen Hao, o famoso usuário, apareceu em sua sala de transmissão e pergunta se o prota estava interessado em sua navalha inovadora. Wang, com simplicidade, pede para que o apresentador parasse de exagerar, explicando que ele só ficou curioso após a apresentação do produto. E o apresentador então começou a explicar as características da navalha, mencionando que ela pode reconhecer automaticamente as características faciais do dono para um ajuste perfeito, além de favorecer funções de limpeza e de esterilização, proporcionando mais praticidade ao usuário. O mais impressionante, segundo ele, é que a navalha tinha uma função de transmissão através de espaço quântico, algo que parecia extraordinário e inovador. O prota reflete que essa tecnologia realmente não existia em seu mundo, o que realmente talvez nem nos próximos 30 anos alguém pudesse desenvolvê-la. Ele comenta que era exatamente o tipo de inovação que precisava, impressionado, e decide investir uma quantia enorme, oferecendo 1 milhão de moedas pela tecnologia, e pergunta se pode receber um esboço do projeto. O vencedor, chocado e hesitante, exclama que são milhares de moedas, mas rapidamente aceita e promete enviar o esboço de imediato para o prota. Ele, inicialmente desconfiado, pergunta ao protagonista o que pretendia fazer com isso, mas logo se corrige e apressa-se em ativar o material. O prota fica satisfeito e diz que com toda certeza poderia vender essa tecnologia por um preço ainda maior. Enquanto o tempo passa, ele reflete sobre como a transmissão ao vivo do professor Yang Lu o ajudou a entender melhor o poder interno do Tai Chi. Ele se aprofunda na palestra ao vivo, admirando como o professor é realmente digno do título e sem nenhuma dúvida. A transmissão ao vivo de 10 reais Sen mostrou a ele como o palco se expandia além do mundo, percebendo que o desafio era enorme e exigiria que ele se tornasse ainda mais forte. Ele fica animado com a possibilidade de abrir o baú do tesouro 3 vezes naquela noite e espera ansiosamente pelos próximos prêmios, confiando que o mestre de Tai Chi não colocaria nenhuma armadilha. Quando ele finalmente é recompensado com 10 milhões de moedas mundiais, agradece pelo patrocínio, mas comenta que caso não recebesse algo, estaria cuspindo sangue de frustração. E o nosso prota, deitado na cama, se pergunta o que tudo aquilo significava. Mas ele conclui que apesar de 3 tentativas consecutivas não serem fáceis, ele deveria estar satisfeito com o esboço que recebeu, e enquanto se preparava para dormir, reflete que naquele momento não percebeu o verdadeiro valor das 10 milhões de moedas mundiais que seriam indispensáveis para ele conquistar grandes feitos agora. O cenário muda para o salão de artes marciais de Shaoshang, onde a ex-chefe do prota expressa surpresa ao perceber e saber que ele decidiu abrir sua própria academia de artes marciais. Seu assistente confirma que o local escolhido por ele é bastante grande, indicando que ele estava se preparando para uma grande batalha. A presidente Xiao, irritada, comenta que não sabe de onde ele conseguiu todo o dinheiro, mas tinha certeza de que ele se arrependeria logo, questionando como ele conseguiu abrir a academia com tanta facilidade. A assistente então menciona um outro problema. Shiro Kawano foi realmente demitido após um incidente com o prota e retornou ao Japão para treinar com seu mestre, o rei do judô japonês Kitao Akao. Agora havia rumores de que ele pudesse vir para Yongxin para desafiar todos eles, incluindo mestres e aprendizes. A presidente Xiao, ainda mais irritada, diz que Shiro não é mais um problema, mas também um grande desafio. Ela não consegue acreditar que ele teve a ousadia de voltar e causar mais problemas, e ainda expressa sua frustração, dizendo que apesar de sua beleza, as pessoas devem ter medo dela e não ousam insultá-la. Ao final da conversa, Xiao ordena que a assistente vá para casa e a assistente responde afirmativamente. No entanto, ao sair, a presidente parece exausta e abafada, suspirando profundamente, enquanto murmura para si mesma que a situação com Shiro é um grande problema, e lembra que já causou problemas em várias escolas de artes marciais, e teme que ele poderia estar planejando agora. No ano passado, a província passou por uma situação que exigiu algumas preparações e parece que a situação se repetiria. Agora, num dia ensolarado em um armazém, o amigo do protagonista pergunta a ele por que o trouxe para aquele local tão cedo, especialmente porque o armazém estava em péssimas condições. O garoto responde que estava prestes a abrir um leilão ali para vender um novo produto, e o amigo intrigado questiona se o leilão seria de itens deteriorados ou obsoletos. O protagonista, que já tinha refletido sobre isso há muito tempo, confessa que a sua situação financeira não é uma das melhores e que ele precisava de muito dinheiro naquele momento. Finalmente ele encontrou a oportunidade perfeita, mas o problema é que seu telefone tocou e ficou sobrecarregado no dia anterior com perguntas sobre o produto. No entanto, as pessoas pareciam mais interessadas no produto em si do que no local do leilão. Ele comenta que os CEOs das empresas de tecnologia estavam ansiosos para ver o que ele tinha a oferecer, então era melhor organizar um evento para entretê-lo. Ao entrarem no armazém, o amigo tapa o nariz exclamando que o cheiro do mofo e do mau estado do local, que parece ser bastante frequentado. Wang tenta ver o lado positivo, dizendo que pelo menos o espaço é amplo e agradável. Nesse momento, um homem uniformizado aparece
aparece e pergunta quem são eles, e o amigo do protagonista, assustado, corre para abraçar o Wang, acreditando que o lugar é assombrado. O homem, que se apresenta como responsável pelo armazém, comenta que ouviu dizer que alguém queria alugar o espaço e questiona se eles são loucos ou pobres por considerarem alugarem um local tão mau estado. O chefe nervoso tenta explicar que houve um mal-entendido e que ele só quer usar o espaço para uma exposição, e o responsável pelo armazém então lembra-se do seu avô, que também fazia parte do antigo Exército Vermelho. Emocionado, ele faz uma saudação militar e diz que escolheu aquele lugar porque traz boas memórias de sua família e dos grandes líderes do espaço. O dono do armazém, tocado pela história, decide cobrar apenas 100 ienes pelo uso do local, e o Proto agradece, dizendo que todos vivem sob a bandeira vermelha e que agora são uma grande família. Ele pega uma vassoura e pede ao tio Han para descansar, enquanto ele e seu amigo começam a arrumar o local. O amigo reclama que nunca imaginou que teria que ser faxineiro, mas tio Han, vendo o entusiasmo do jovem, decide ajudá-los e conta que, quando estava no exército, conseguia levantar uma vaca sozinho, mas agora ele só queria descansar. À noite, o Prota já estava em sua cama, exausto após um dia inteiro de limpeza, e comenta que foi mais cansativo do que praticar tai chi, e ele sabe que no dia seguinte as grandes empresas virão para ver o produto, e esperava até conseguir um bom preço. Enquanto olhava para o celular, ele percebe que ainda não são nem 2 horas, então decide assistir uma transmissão ao vivo de Wang. No entanto, uma mensagem do examinador aparece em estado de alerta, e o Prota, agradecendo pelo apoio inicial, menciona uma exceção relacionada a uma moeda de ouro, e ele fica intrigado e começa a refletir sobre essa situação. Se o erro foi corrigido, o camarada já estava morto, e devia continuar lendo com atenção. Eles informam que o sistema manteria sua conta ativa conforme as regras e termos estabelecidos. No entanto, se o uso do dinheiro seria monitorado com um limite semanal definido. E se esse limite fosse ultrapassado, os gastos serão dobrados na segunda semana e o saldo seria liquidado automaticamente, e caso ainda houvesse algum. O Prota, empolgado, exclama que isso era excelente, pois agora ele não precisava se preocupar com os detalhes diários. Parecia que o sistema reconhecia o seu livro e ele não precisava mais se preocupar com isso, agora que se tornou um verdadeiro tirano. No dia seguinte, o Prota leva seu amigo para um armazém específico, e ele explica que o arrastou para lá tão cedo porque estava de bom humor, e o Wang, o nosso Prota, abre a porta do armazém dizendo ao amigo que o propósito da vida é ser feliz, e que hoje será a exposição onde eles vão trabalhar duro. O amigo responde que se ele o arrastou para limpar de novo, deve se lembrar de pagar pelo trabalho, mas ao entrar percebe que o lugar já estava limpo e organizado, e surpreso, ele comenta sobre como o local estava inesperadamente impecável e pergunta por que tinha tantos assentos. Tio Wan, sentado com outras pessoas e bebendo algo, explica que é bom que o jovem ainda parecesse decente, e como se trata de uma exposição, era necessário ter assentos, e menciona que chamou alguns amigos camaradas de armas para o ajudar. O Prota agradece rapidamente e sugere que o vovô Ren aceite um pouco de dinheiro como forma de agradecimento e dividam entre eles. Porém, o cara recusa, dizendo que não aceitaria o dinheiro, pois como ex-líder do esquadrão, ele vê que o seu dever é ajudar as pessoas no futuro que realmente precisam da sua ajuda. O amigo do Prota se aproxima do vovô, agradecendo novamente, mencionando que ele também foi um líder do esquadrão aposentado, e Han o chama de camarada, perguntando de onde é que ele é e de qual turma. O amigo responde brincando que é da turma 178 da escola primária de Inshin, e o vovô furioso agarra uma cadeira perguntando se ele estava brincando, dizendo que vai expulsá-lo do armazém e continuar com essas piadas. O amigo sai correndo pedindo perdão ao vovô, enquanto o Prota verifica o celular, achando estranho que as pessoas das empresas de tecnologia ainda nem tinham chegado. Nesse momento, uma garota loira entra, se desculpando pelo atraso e perguntando se o Sr. Wang ainda estava presente. Ela é responsável pela empresa de tecnologia Xin Yunshen e agradece por terem vindo, comentando que o Sr. Wang parecia muito jovem, chamando ele de um jovem prodígio. Ele balança a cabeça dizendo que houve um grupo de pessoas bloqueando o caminho e impedindo a passagem do carro deles, então ela deveria ter que sair do carro e ter vindo a pé. O amigo do Prota sugere que provavelmente foi Xiao e o seu grupo que causaram o bloqueio. No entanto, o Prota reflete dizendo que provavelmente não foi ela, pois se fosse já teria aparecido por ali há muito tempo. A senhorita Shen então questiona se Xiao é a presidente do ginásio de artes marciais, comentando que duvida que ela participaria disso. Nesse momento, percebe a chegada de alguém, uma garota desalinhada e seu assistente Petora. Petora anuncia a todos que o prefeito Ma da cidade de Yongxin veio visitar a exposição de navalhas índias. Um homem de aparência distinta, que parecia estar envolvido com alta tecnologia, entra rindo, cumprimentando a todos com um mero oi, perguntando quem era o responsável. Ele se pergunta se é o mesmo prefeito, pois a pessoa que ele viu na televisão parecia muito distinta, e o homem se apresenta como Jidoma, o vice-prefeito. Acompanhado por seu assistente Petoro, enquanto caminha pelo local, o vice-prefeito comenta sobre a falta de ar-condicionado e o mau estado do lugar, chamando de verdadeiro lixão. Nosso Prota o cumprimenta gentilmente, estendendo a mão, identificando-se como responsável pelo local. O vice-prefeito comenta com surpresa que ele é o pequeno Wang, e menciona que ouviu falar que o Wang tem um conjunto de designs de lâminas de barbear de alta tecnologia mesmo. Ele diz que o garoto não parece ser ruim e permanece respeitoso, e o Prota confirma que é mesmo. O cara então comenta que a sua cidade estava implementando um plano para apoiar o espírito empreendedor dos jovens, e por isso ele precisa comprar o design de Wang, e pergunta se estava tudo bem com isso, ao que Petoro, o assistente exaltado, comenta que o valor seria de 1 milhão, e afirma que o prefeito trabalhou muito para reunir esse valor, mas o Wang fica sério, perguntando se ele realmente estava disposto a dar apenas 1 milhão por isso. A senhorita Shen, que estava presente, também se irrita, perguntando que tipo de piada era essa, afirmando que 1 milhão não é nem de longe suficiente para o impacto que essa tecnologia pode trazer, e confronta o vice-prefeito, acusando ele de estar brincando de casinha, e ainda de ter bloqueado as estradas e interceptado seu veículo. Ela quer saber se essa era verdade, e o cara já irritado solta um gemido e manda
Petoro, seu assistente, lidar com a senhorita Shen, chamando-a de grosseira, dizendo que ele não aguenta mais isso. Wang Tian, tentando manter a compostura, diz ao prefeito que prefere competir de forma justa e vender a tecnologia para empresas confiáveis, e a senhorita Shen reforça que a concorrência é a regra do mercado livre, mas o cara, já impaciente, aponta para o Prota perguntando o que é que ele estava insinuando. Ele acusa o Prota de zombar do governo e de tentar vender a tecnologia para salvar a sua própria pele, chamando o mundo exterior de muito sinistro e referindo-se ao Prota como um menino insolente. Petoro, o assistente, também se irrita, dizendo que o Prota não entende os sentimentos do prefeito. No entanto, ele nem se abala e diz calmamente que agradece a visita e que o prefeito pode ir embora caso quiser. Ele menciona que há outros leilões onde poderia participar, e o prefeito, confuso, pergunta o que o Prota estava tentando falar, dizendo algo assim tão perto dele, e o chama de criança problemática. Petoro, exaltado, grita para os guarda-costas agirem e eles rapidamente se preparam para atacar o Prota. O assistente ordena que eles pegassem o jovem para proteger o prefeito e os guarda-costas seguram o Wang, mas ele pergunta o que estavam fazendo, afirmando que nem sequer tocou em ninguém, ele estava de boa. Um dos guarda-costas manda o protagonista calar a boca, dizendo que isso é o fim da picada para ele. O vice-prefeito Mao ordena que expropriem a tecnologia de Wang, dizendo que é necessário proteger a riqueza tecnológica do povo e da cidade de Yongxin. E ele, aborrecido, diz que o Prota não aprecia a gentileza de ninguém e que terá que lidar com as consequências de uma forma tão indecorosa. Um dos guarda-costas pergunta ao protagonista se ele tem o telefone no bolso e se há uma cópia dos desenhos do projeto, e o Prota, com uma expressão sombria, chama todos de idiota e comenta que ele poderia vendê-los e deixá-los sem nada, mas que eles jamais falariam assim com ele novamente, pois agora iriam se arrepender.